Vamos falar hoje de novo, falar sobre André Valadão de novo. Em um discurso de uma pregação dele, falando sobre Deus Deus odeia o orgulho. Vamos ver se bate, né, com o discurso que ele fala que Deus odeia os homossexuais. Ele diz que Deus ele é contra os homossexuais e só os homossexuais que não é contra. E muitos estão culpando ele, dizendo que ele passa dos limites, que não era para falar isso. E que na verdade ele está só apenas seguindo a sua própria Bíblia, nada mais. Deus não só apenas ele ama ou odeia, ele não odeia só apenas os homossexuais. Ele relata na Bíblia inúmeras passagens dentro da Bíblia Sagrada, passando ódio para as pessoas. Até mesmo lá nos Estados Unidos, em um bairrozinho lá, foi bloqueado, foi excluído, foi proibido a Bíblia dentro das escolas, porque a Bíblia passa muito sexualidade também, e passa também muita coisas, acontecimentos tristes, passando ódio e inúmeras passagens que tem dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou deixar aqui um discursozinho desse pastor, né? Ele falando um pouco sobre homossexualidade, enfim, um pouquinho sobre esses assuntos aí que eu tô falando no vídeo de hoje. Eu trouxe a parte 1, trouxe a parte 2 aqui no canal falando sobre isso. E vou deixar aqui. Atrás do pessoal do PT, eles também me procuraram, conseguimos uma reunião com a ministra Dilma. Foram rápidos os momentos, mas foram decisivos da minha decisão, da minha opinião. Eu ouvi aquela mulher falar. Eu sentei com o Michel Temer, estivemos agora numa reunião em São Paulo, semana passada, segunda-feira, e eu ouvi da boca dele dizer que ele nunca foi satanista, que ele é um cristão devoto. Eu ouvi a Dilma Rousseff falar coisas que dá até vergonha de dizer aqui. Essa semana, lá no estado do Espírito Santo, um pastor de 79 anos, presidente de uma convenção gigante, foi a público dizer que a ministra era homossexual. É uma idiotice, é uma coisa sem sentido. Como é que uma pessoa se propõe a um descaso desse, tocar na vida das pessoas de forma íntima? O que as pessoas devem entender, principalmente nós cristãos, e é para isso que nós estamos criando esse centro de inteligência digital. Eu coloquei aqui na minha camisa: olha, eu sou cristão e voto em Dilma. Por que isso? Porque a mentira tem que cair por terra. Nós não estamos, primeiro, elegendo um sacerdote para o Brasil. Tem muitos pastores que vieram aqui a convite nosso, então eu queria deixar isso esclarecido. Nós não estamos aqui ungindo um pastor, uma sacerdotisa, um reverendo para o Brasil. Nós estamos lutando para eleger um presidente da República. A história de Luiz Inácio Lula da Silva nesses últimos 8 anos, tocaram o mundo todo. A figura dele não é vista mais como um presidente, mas como uma figura messiânica. Não como alguém comparado a Cristo, nada disso, mas como alguém que desperta a esperança no coração do povo. Então, a gente tem que pensar num grupo que agem por interesse. Então você vê que a religião, a Bíblia, né, ela condena, Deus da Bíblia condena e não ama as pessoas. Por si só, ele não ama as pessoas, porque ele é um Deus de guerra. É difícil que isso você pode ver em inúmeras passagens da Bíblia, que condena não só apenas condena não homossexuais, mas condena mais as mulheres. Você vê que a própria Bíblia, ela condena, ela odeia as mulheres por si só, mais as mulheres do que os homens, e muito menos também os homossexuais. E por todo, uma Bíblia e um Deus da Bíblia Sagrada, que por si só ele odeia as mulheres,
Uma das passagens que eu vou contar aqui pra vocês, eu não vou me lembrar de todas da Bíblia Sagrada, mas eu vou falar aqui pra vocês que uma das passagens fala que a mulher que tiver menstruada, ela é impura, ela não deve tocar nada de sagrado e ela deve ficar isolada. E se ela tiver filho, um homem, ela tem que ficar 7 ou 10 dias sem poder fazer relações sexuais com esse homem. E se ela teve filho mulher, ela vai ficar mais de 20 dias sem relações sexuais com esse homem, porque ela é impura, né? Quando ela tá no período menstrual ou quando ela pode ela no período menstrual. Enfim, mais de 30 dias, um mês, sem relações sexuais com sua mulher, sem chegar nem perto, porque a Bíblia fala que a mulher é impura. E também outro fato também, outra parte da história bíblica que fala que lá no iniciozinho de Adão e Eva, fala que a mulher que foi enganada pela serpente e enganou o homem. E por conta disso, a mulher ela é uma discriminada na Bíblia por ela ter nascido da costela do homem, né? E também outra discriminação contra a mulher, né? A Bíblia Sagrada, é a parte de ele dizer que a mulher ela deve ser submissa ao homem. E você vê várias passagens dela sendo colocando para baixo, colocando em segundo plano, sendo que tem ninguém melhor do que ninguém nesse planeta Terra, tanto mulher quanto homem. Direitos são iguais. Todos trabalham na mesma profissão, homem e mulher, e a mulher vai ganhar menos por conta que ela é mulher. Então a Bíblia, por todo, o Deus da Bíblia, ele odeia as mulheres. Eu não sei o que ele tem com homens, não sei. Mas por si só ele odeia o ser humano. Porque ele fala que os homossexuais vão ser mortos, enfim, tem que matar, enfim. E esse discurso do André Valadão, né, falando que Deus, se fosse por Deus, ele resetava todas essas pessoas para construir de novo, e ele não fez isso e tá deixando para eles mesmo religiosos fazer isso com esses homossexuais, né? Então ele tá passando ódio. Então, para você ver que até mesmo Jesus, ele foi já passado uma imagem dele do cristianismo como um torturado ali, né? De tortura. Até ele precisou morrer ali torturado lentamente para poder criar a própria religião de tortura, de sangue, enfim, de morte, né? Então você vê que teve que precisar disso, né? O início do cristianismo teve que precisar disso para ela poder estar hoje de pé, né? E fora a Santa Inquisição também, né? Lá, ali da Igreja Católica, no início ali do catolicismo, também a mulher também foi muito perseguida e odiada, né? Porque elas eram consideradas bruxas, todas as mulheres, por elas menstruarem ou até mesmo por elas usar por ser quem elas é, até mesmo por tudo, Ela era odiada, né? Na sociedade, pelos homens, pela política, pela igreja, enfim, ela era odiada. E até hoje, né? Na Bíblia Sagrada, ela passa só ódio, né? Você vê que esse Deus, essa Bíblia Sagrada, é um livro que é liberado para todo mundo e principalmente para crianças estar lendo elas, né? Vendo essas passagens. Enfim. E você vê que esses religiosos, eles colocam até mesmo essas pessoas na política, aí para poder tomar conta, né? Trazer aí obrigar essas pessoas a mudarem ou
né, mudarem de quem ela é. E um líder religioso que diz acreditar em Deus, que tem Deus na vida dele, e segue uma Bíblia que é de ser sagrada, mas não tem sagrada de nada, porque só envolve morte e várias tragédias sobre perseguindo mulher, enfim, homossexuais. Se Deus ele criou, se esse Deus da Bíblia que eles acreditam, esses religiosos acreditam que ele criou todas as coisas, né, ou deu sabedoria, ou tudo, então que Deus é esse que é tão poderoso, tão infinito, enfim, tão poderoso assim, que vai odiar um ser humano, né, pelas coisas que ele faz com as suas próprias mãos, né? Tanto o pecado, tanto o diabo ele criou as coisas do mal, ele criou o escuro, ele criou a luz, ele criou as coisas, o pecado, o sexo, a vontade da carne e o ser humano com seus erros, para depois condenar. Que Deus é esse que vai fazer isso com o ser humano? Então quer dizer que ele odeia o ser humano? Ele cria o ser humano, cria todas as coisas para poder odiar o ser humano, para dizer que é errado. Então é um pouco contradição, né? É uma grande contradição a Bíblia. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo.